E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar mais uma vez de Byung-Chul Han. Eu quero falar sobre esse livro, ou esse livreto, se você preferir, Sociedade da Transparência. Vocês sabem que quase todos os livros do Byung-Chul Han são traduzidos e publicados no Brasil pela editora Vozes. Esse é um livro fino, interessantíssimo, já foi publicado, já faz algum tempo entre nós e eu vou falar sobre ele hoje. Então vamos começar lembrando quem é Byung-Chul Han. É um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive atualmente na Alemanha e ensina numa universidade alemã. É um ensaísta dedicado sobretudo ao mundo contemporâneo, dedicado a questões atuais, né? E ele vai criando metáforas, né, para poder designar aspectos da sociedade contemporânea. E nesse livro aqui ele está chamando a sociedade contemporânea de sociedade da transparência. Então vamos começar discutindo um pouco o que ele entende por isso. Ele vai dizer que a sociedade da transparência, né, ele está falando de transparência aqui no sentido em que as pessoas hoje frequentam as redes sociais e elas expõem a sua vida o tempo todo, né, publicamente, né, expõem, mostram, quer dizer, em tese mostram um estilo de vida transparente. Se vocês quiserem, ele usa a expressão para designar a sociedade da transparência, ele diz que essa é uma sociedade caracterizada pela positividade, né, necessidade de expor tudo, né? Então se a gente quiser, a gente pode conversar um pouquinho falando sobre esse conceito de positividade, né? Então, primeiro, a gente pode dizer que ele vê a positividade como a exigência de exposição pública, sobretudo no mundo virtual. Nós não só temos a possibilidade de exposição pública no mundo virtual, mas de certo modo é exigido que as pessoas se exponham o tempo todo. Ou, se vocês quiserem, o explícito como necessidade de expor tudo para o outro, né? Quer dizer, as pessoas estão deprimidas, vão reclamar nas redes sociais, elas estão alegres, vão também expressar alegria nas redes sociais, compraram algo, expressam isso nas redes sociais. Ou seja, é uma sociedade do explícito, né? Às vezes é utilizado a palavra pornografia, mas não no sentido de sexo, né, mas no sentido de explícito, de mostrar tudo, né? Assim como nos vídeos pornográficos o corpo é exposto completamente, ele usa isso como metáfora da superexposição que as pessoas têm nos ambientes, sobretudo nos ambientes virtuais. Mas, claro, ele está falando de um mecanismo muito mais amplo, né? Quer dizer, as pessoas têm muito interesse em saber umas da vida das outras pessoas, né? E há pessoas naturalmente que ganham dinheiro, a vida delas é simplesmente vir a público, expor a sua própria vida, exatamente porque há um interesse por parte de outras pessoas em saber da vida dessas pessoas, sobretudo as pessoas famosas, né? E o Byung-Chul Han vai dizer que essa transparência uniformiza as pessoas, torna todas as pessoas iguais, no sentido de que todo mundo tem que se expor, todo mundo precisa se expor, todo mundo precisa se colocar. É uma sociedade onde há uma eliminação da privacidade, ou uma pretensa eliminação da privacidade, né? A gente teria que discutir isso, porque uma coisa que é facilmente perceptível também, embora essa sociedade seja uma sociedade chamada de sociedade da transparência, onde as pessoas mostram tudo o tempo todo, a gente sabe que, por exemplo, as coisas necessariamente não funcionam assim. A gente sabe que as pessoas podem simplesmente performar algo nas redes sociais. Quando você conhece minimamente alguém, você pode ter condição de perceber que nem tudo aquilo que está sendo dito nas redes sociais é exatamente como é. Muitas vezes aquilo que é dito nas redes sociais é como a pessoa gostaria de ser vista, ou como ela desejaria viver, mas não necessariamente o modo como ela vive. Então, ainda existe algo de virtualidade aí, né? Também nessa exposição.
Essa é uma discussão também que ele traz, né, que é a questão da autotransparência. As pessoas são interpeladas a serem transparentes, a se mostrarem transparentes, a mostrarem o máximo de si, mas a gente sabe, por exemplo, a partir da psicanálise ou a partir da psicologia profunda, ou psicologia do inconsciente, que nós não conhecemos tudo sobre nós mesmos, né? E se nós não conhecemos tudo sobre nós mesmos, nós não temos a possibilidade de mostrar tudo aquilo que nós somos publicamente, né? Ou se vocês quiserem, como eu disse há pouco, né? Muitas vezes ficamos performando simplesmente aquilo que gostaríamos de ser e não estamos conseguindo ser. Outro aspecto que ele aborda nesse tópico da positividade é a questão da intuição como o contrário da informação, dos dados, né? Quer dizer, aquilo que é intuitivo, eu diria assim que o intuitivo é aquilo que existe de caracteristicamente humano, né? É aquilo que a máquina não consegue fazer, aquilo que a máquina não pode fazer. A máquina pode coletar informação, armazenar, divulgar, ela pode apresentar dados, ela pode inclusive tabular dados, processar dados, mas a máquina não pode intuir, né? Eu diria que a intuição é o último bastião de resistência da nossa humanidade. Outro aspecto que ele fala da questão da positividade, né, é a questão da positividade como aversão do sofrimento. O sofrimento é visto como algo negativo, ou seja, as pessoas procuram negar o sofrimento, né? Quer dizer, a sociedade da transparência é a sociedade do positivo, e o positivo exclui o negativo, e o negativo é igual a sofrimento, logo o sofrimento deve ser negado. As pessoas não querem sofrer, né? A gente sabe de ensaios posteriores que o Byung-Chul Han escreveu e publicou, onde ele fala da questão da sociedade paliativa, né? Quer dizer, da sociedade onde as pessoas não querem sentir dor, né? Se então existe uma dor no corpo, toma um remédio. Se existe um conflito emocional, toma um remédio para tirar a sensação desse conflito, de frustração, de seja lá o que for, né? Então, isso, claro, tem um motivo, né? E o motivo é que as pessoas estão negando o valor do sofrimento, estão vendo o sofrimento como algo descartável e sem valor. E ele ainda fala da positividade como o oposto da teoria. Isso é muito interessante, né? Porque a palavra positividade também, ela remete ao positivismo, né? O positivismo científico, né? A positividade tem a ver com os dados, tem a ver com a ciência empírica, né? Então nós vivemos a época do empirismo, da estatística, da matemática, dos dados, e o Byung-Chul Han diz que o oposto dessa positividade é a teorização, porque a teorização é um ir além dos dados, né? Além das informações, né? O que é construir uma teoria, né? É procurar uma coerência que está além dos próprios dados, né? Bom, vamos lembrar aqui que eu sou professor de teoria da história. A teoria é o meu campo de atuação, e a experiência que eu tenho como professor universitário é que a tendência de alunos e alunas é gostar de todas as demais coisas, exceto a teoria, né? Esse também é um indício da superficialidade das pessoas na atualidade, né? Quer dizer, a teoria é vista como algo descartável, sem importância, como algo abstrato, como uma abstração desnecessária, né? E o Byung naturalmente critica isso e considera a teoria como algo importante, afinal de contas ele é um professor de filosofia, né? Um outro tópico que a gente poderia explorar aqui é a questão da exposição, né? Exposição das pessoas, exposição pública, exposição a partir das redes sociais. E um dos aspectos que ele menciona aqui é que a exposição faz a aura das coisas desaparecer. Isso é muito interessante, né? Porque aqui existe uma alusão à filosofia do Walter Benjamin, né? Quando ele fala, por exemplo, que uma obra de arte tem uma aura, né? Qual é a aura? Em que consiste essa aura, por exemplo, da obra de arte?
é o fato, por exemplo, de um quadro ter sido pintado à mão, né? Ser um produto artesanal, único, né? Então você vai se deslocar de um lugar, às vezes você vai para um lugar muito longe só para poder ver um quadro específico que foi pintado por uma pessoa num dado momento da história. Nisso consiste a aura dessa obra de arte, né? A sua singularidade. E quando você tem meios técnicos para reprodução das obras de arte de forma massiva, o Walter Benjamin achava então que uma obra de arte perderia a sua aura, né? E me parece que ele tem razão, né? Claro que a gente pode dizer que há muitos artistas fazendo obra de arte, insistindo na singularidade e resistindo à produção em massa, né? Mas isso nem sempre é muito fácil, né? O artista também precisa comer, precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro, e a tendência é repetir aquilo que as pessoas estão desejosas de comprar, né? Então não é tão fácil assim. Mas ele está usando essa analogia para falar que essa exposição pública, essa ideia das pessoas estarem o tempo todo mostrando tudo, tira a própria aura das pessoas, né? Quer dizer, aquele encanto de não saber o que se passa com as pessoas, de ter que imaginar o que se passa com as pessoas, né? De imaginar uma singularidade das pessoas, quando elas estão ali publicamente dando todas as informações possíveis sobre si, essa aura tende a ir se dissolvendo, né? Ele brinca um pouco também falando, por exemplo, da fotografia digital, que não deixa marcas de sua história, né? Quer dizer, quando você tem a fotografia analógica, você tem o filme tem o negativo, você pega o negativo e revela as fotos, você coloca as fotos no papel, essa revelação ela está submetida ao tempo, né? Essa foto amarela, essa foto é corrompida, essa foto é corroída pelo tempo. Então tem marcas da história dessa fotografia, tanto na foto que foi revelada, como no negativo dessa foto, né? Como também naturalmente existia em torno da fotografia analógica toda uma aura também, né? Você fotografava, tirava muitas fotos, né? Você comprava rolo de 12, de 24, de 36 fotos ou poses, você tirava todas as fotos, depois você levava, mandava revelar. Então você demorava um certo tempo a poder ver as fotos. Agora não, a gente tira a foto, ela é instantânea, não deu certo, você joga fora. As fotos majoritariamente não são reveladas, não são impressas, não são colocadas no papel. Então isso só existe na virtualidade e tira também a própria marca da história dessa foto, né? Isso é bastante interessante. Ele diz também que a exposição aniquila o prazer e também o sexo, pois para ele, né, prazer exposto não é prazer, né? Quer dizer, essa explicitude de todas as coisas é também uma forma de aniquilar o prazer, né? É o mesmo que serve para a foto, essa expectativa de ver a foto analógica revelada, também serve naturalmente para a vida afetiva, né? Você esperar pelo outro, você cortejar o outro, é uma coisa bastante interessante, né? Cria expectativa, cria desejo, cria prazer. Quando tudo está sendo colocado publicamente, não existe mais a expectativa, não existe a fantasia, né? E o prazer vai se dissolvendo junto. Outra coisa que ele fala nesse tópico da exposição é que o imperativo da beleza que deve ser exposta acaba gerando um mundo de superficialidade. Então as pessoas são obrigadas a serem bonitas, são obrigadas a estarem sempre bonitas, né? Eventualmente a gente vê aí uma mulher, por exemplo, que tira uma foto e expõe uma estria na perna, por exemplo, né? E isso é visto como um ato de coragem, né? Porque ela colocou uma foto que revela um ponto fraco que ela tem, né? Isso tudo já é sintomático, né? Mostrando que nós estamos obrigados apenas a mostrar aquilo que em tese deveria existir apenas de belo em nós. E a gente sabe que o ser humano eventualmente é belo, mas o ser humano é também falho, limitado, o ser humano sofre, o ser humano tem limites, o nosso corpo tem limites, né? Me parece que aquilo tudo que é marca tipicamente da nossa humanidade deve ser
ocultado, e isso leva a uma superficialidade muito grande, porque o foco fica no elemento externo, no elemento estético, e não na profundidade da densidade, né, psicológica, afetiva das pessoas. Outro tópico que ele fala aqui em torno dessa questão, outro aspecto que ele desdobra em torno do tópico da exposição, é a questão do que ele chama de contágio digital, né? As pessoas olham algo, por exemplo, eu estou navegando nas redes sociais, aparece uma foto, eu não olho essa foto, eu não olho essa cena, não avalio essa cena. Eu simplesmente sou induzido por aquilo que ele chama de contágio digital, né? Quer dizer, se tem muitos likes, eu também dou meu like. Se não tem muitos likes, eu omito o meu like, né? Se você pensar, é mais ou menos assim que funciona o YouTube, né? Se o vídeo tem milhares ou milhões, né? Em alguns casos, alguns milhões de acessos, todo mundo se sente obrigado a assistir também, porque se muita gente viu é porque é bom, ou porque tem alguma coisa ali que chama atenção. Se poucos assistiram, significa que é ruim, né? E isso porque as pessoas elas estão sendo bombardeadas o tempo todo com informação, há uma hiperprodução de informação, há milhões e milhões e milhões de vídeos no YouTube. Como é que você vai selecionar aquilo que é bom ou que não é? Como é que você vai chegar àquilo que você gosta? Como é que você vai avaliar o que serve ou o que não serve? Então as pessoas vão pelo contágio digital, elas vão na pista daquilo que está fazendo sucesso. Mas vamos lembrar que tem muita gente superficial no mundo, há muita gente com muito mau gosto, e naturalmente esse é um risco, né? Um risco de você consumir coisas muito ruins exatamente porque não gastou tempo para simplesmente prestar atenção e avaliar se aquilo era bom ou não, se aquela foto, se aquela notícia, se aquele vídeo, se aquele conteúdo cabia ou não para você. A gente precisa necessariamente desenvolver critérios para avaliar o que serve e o que não serve nesse mundo. Ele diz ainda sobre essa questão da exposição que o prazer está no jogo de ocultar e não da exposição, né? Isso é muito legal, né? Quer dizer, o grande lance está não na exposição, na explicitude das coisas, mas no ocultamento das coisas, né? É aí que reside a aura das coisas, né? É quando a gente pode ver apenas uma parte das coisas, não o todo das coisas. Um outro tópico gira em torno da questão da intimidade. Ele vai falar sobre a proximidade digital e a eliminação do negativo, do diferente, né? Quer dizer, essa proximidade, né? Há um aspecto interessante, legal, que o mundo digital permite que as pessoas estejam próximas, mas as pessoas também vão sendo aproximadas por uma manipulação digital, né? Pelos logaritmos, e vai sendo eliminado o diferente, o negativo, né? Quer dizer, as pessoas se aproximam daquilo que é próximo, né? Então vamos mais uma vez lembrar que você, toda vez que dá um like numa coisa, o próprio sistema digital está selecionando para você coisas parecidas com aquilo que você já expressou o seu like, né? Então, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu aprecio muito, por exemplo, museus, aprecio muito livrarias, editoras. Então, quando você entra na minha timeline, seja no Facebook ou no Instagram, 90% de tudo aquilo que veicula na minha timeline diz respeito à cultura. Museu, livrarias e editoras, né? Ou seja, tudo aquilo que eu não gosto está eliminado, tudo aquilo que está fora do meu gosto está eliminado, e tudo aquilo que eu gosto vai sendo o tempo todo oferecido e acrescido para mim. Isso tem um lado interessante, né, que deixa a gente numa situação cômoda, né, para não ser incomodado por coisas que não gosta, mas nos afasta daquilo que faz oposição, daquilo que nos confronta. Outro aspecto que tem a ver com a questão da intimidade aqui é que ele diz que a transparência elimina a persona, a máscara ou a aparência, né, que também a ideia, né, a palavra persona significava a máscara que era utilizada no teatro, né? E de certo modo essa aparência vai sendo eliminada, né? O que para mim é bastante discutível, porque eu tenho a impressão que as pessoas continuam ainda se colocando de forma a performatizar aquilo que elas gostariam, né?
ou elas se mostram como gostariam de ser vistas e não como elas são, mas afinal de contas, como de fato as pessoas são. Eu acho que aqui ele está se referindo à dimensão da exposição da intimidade, né? Você mostra a sua casa, então ninguém mais precisa imaginar como é a sua casa. Você mostra como é o seu guarda-roupa, como é o seu dia a dia, né? E aí não existe mais uma fantasia, uma imaginação em torno de como as coisas seriam. E ele diz que a sociedade da intimidade desvaloriza os rituais, porque os rituais são demasiadamente públicos e demasiadamente despersonalizados. E a sociedade da intimidade é muito intimista, muito voltada para o sujeito, muito voltada para a pessoalidade, muito voltada para a personificação, e as pessoas se interessam exatamente por aquilo que é personalizado ou personificado, né? A gente sabe também que há um livro que ainda não foi traduzido para o português, sobre os rituais, sobre a importância dos rituais. É um livro que eu estou muito curioso para ler, estou esperando a tradução, né? E assim que ele for traduzido e publicado, com certeza eu vou gravar e publicar aqui, porque eu tenho bastante interesse nesse debate sobre a questão dos rituais, né? E o Byung tem escrito, tem discutido bastante também a questão dos rituais, do demorar-se, né? Aquelas coisas que são feitas com calma, com bastante atenção, né? A gente sabe que ele é de uma sociedade, oriundo de uma sociedade tradicional e que valoriza bastante essas questões. Por fim, vou falar um pouquinho, terminar falando um pouco sobre o controle dessa sociedade da transparência, o controle que é exercido neste mundo digital, né? Ele vai chamar, né, ele vai usar a imagem do Panopticon de Jeremy Bentham, que foi uma imagem que se tornou bastante pública e conhecida através do filósofo francês Michel Foucault, né, da torre de vigilância, né, de um sistema presidiário, né, onde você tinha um sistema circular e uma torre central que servia para vigiar todos os presos, né? Isso acabou servindo de metáfora da sociedade de controle, da sociedade de vigilância, né? O que o Byung acrescenta aqui é que nesse mundo panóptico, esse panóptico digital, ele conta com a colaboração dos próprios vigiados, né? Quer dizer, somos nós que damos informações sobre nós mesmos, né? Somos nós que vigiamos a nós mesmos, somos nós que fornecemos detalhes sobre a nossa intimidade para que os outros possam nos vigiar, né? Ou quando simplesmente navegamos nas redes sociais, ou simplesmente, né, quando estamos usando a rede mundial de computadores, a internet, está sendo coletado o tempo todo informações a nosso respeito, informações sobre os nossos gostos, sobre onde andamos, sobre lugares que frequentamos, sobre temas acerca dos quais pesquisamos, e tudo isso naturalmente visando o interesse de uma sociedade capitalista, né? O interesse é transformar tudo isso em produto personalizado, produto que se adeque ou que seja identificado como adequado às nossas necessidades, né? Ele diz que as redes sociais promovem a livre exposição e, consequentemente, o sacrifício espontâneo da liberdade, né? Quando nós nos expomos excessivamente, sacrificamos a nossa própria liberdade. Somos controlados, mas colaboramos para que sejamos controlados, né? E ele fala que essa sociedade da transparência é a sociedade da produção do sujeito do desempenho, que já foi tema também de outros livros dele, né? Ele diz que o mundo contemporâneo é marcado, né, pelo sujeito desempenho. O que é o sujeito desempenho? É o sujeito responsável por coagir a si mesmo pelo imperativo do sujeito, pelo imperativo do sucesso, né? O próprio sujeito cobra a si mesmo o sucesso, ele vigia a si mesmo, ele controla a si mesmo para que em momento algum ele saia das trilhas do sucesso. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado de mais essa resenha de Byung-Chul Han, e a gente se encontra num próximo vídeo, quem sabe com o próximo livro de Byung-Chul Han. Um abraço e até lá!